Tá chegando mais um Tamo Junto em Cristo, seu podcast catequético. Apoio Cultural, JG Contabilidade, sua empresa em boas mãos, 85 3361 2600 ou 987 76 2600. Widen Polo EAD Parque da Prainha. Inscreva-se já, 85 992 81 6640. Barraca do Louro, Praia do Japão, Prainha, Aquiraz, 85 9 88 96 27 93 e Rádio Sol Leste FM 104,9. Estamos aqui começando mais um Tamo Junto em Cristo, que é o seu podcast catequético. É o podcast aqui da paróquia São José de Ribamar, que também é feito pela equipe da Pastoral da Comunicação. Muito prazer, eu me chamo Fagner Ramos e é sempre bom estar junto com você aqui, trazendo catequese, trazendo evangelização e também convidados para que nós possamos trocar ideias, né, aproveitar este momento para falar de Cristo e também falar dos movimentos da igreja. Bem, você conhece o ECC? Já ouviu falar? É o Encontro de Casais com Cristo. E é um dos temas que nós vamos conversar hoje. E nós estamos aqui recebendo a presença agradável do casal Jade e Larissa. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Oi, boa tarde. Boa tarde, a gente agradece o convite, né? É sempre importante a gente estar buscando evangelizar cada vez mais as famílias, né? Muito bem. E nós gostaríamos de saber quem é o casal, como foi que veio o despertar do ECC, né, na vida de vocês e como é que está aí a caminhada, né? Sei que vocês são um casal arquidiocesano, não é isso? Isso. Eu sou o Jader. Larissa. Nós temos 9 anos de casados. 2 filhas. Estamos na missão do casal arquidiocesano do trem de 2025 até 2027, né? São 3 anos com a graça de Deus e com a intercessão de Nossa Senhora. E o nosso diretor espiritual é o padre Luiz Alberto. Ele é pároco na paróquia de Santana e São Joaquim do Eusébio. Bacana, muito bom. E como é essa caminhada cecista, né? Como tudo começou no casal, se já veio dos pais, né? Que teve aquela experiência em passar para vocês, passar assim, falar um pouco do que é, né? Porque não pode falar tudo, né? Porque aí o casal tem que descobrir, não é isso? A gente vai falar um pouquinho, né, de como é que o ECC foi fundado, de onde ele surgiu, que possa cada vez mais vocês sentirem um gostinho de ter a vontade de fazer esse encontro com Cristo, né? O ECC, essa sigla, ela é bem simples da gente entender. Esse encontro de casal, né? Verdadeiramente com Cristo. E ele entrou na nossa família através dos nossos pais, né? Os meus pais, eles fizeram o ECC, os pais deles fizeram junto com a gente. Foi. Né? O ECC. E aí, desde então, no começo, quem não queria era eu. E ele queria. Como os pais da Larissa, né, já tinha vivenciado, e a gente escutava só rumores, né? A gente nunca sabia o que era, mas sabia que eles participavam do serviço do ECC. E aí a gente tinha curiosidade de saber o que era, mas não podia saber, né? Por conta da questão do sigilo, mas eles diziam, um dia vocês vão saber quando vocês vivenciarem. No dia que vocês vivenciarem, vocês vão descobrir o que é o ECC. E aí ficou aquela pulgrinha, né, atrás da orelha. No dia que a gente casar, a gente vai fazer o ECC, né? E aí foi logo, a gente casou em julho e em setembro já fizemos. Foi. E desde então, o nosso sim para Cristo tem sido por completo. Foi um encontro maravilhoso com Cristo, que até hoje aqui, para onde o Senhor nos chama, para onde Ele diz preciso, nós estamos aqui dizendo sim, né? Vamos agora aqui falar sobre o documento nacional, né, do ECC e tudo. E também pela origem do ECC, né? Então, saber como foi que como surgiu neste movimento da igreja chamado Encontro de Casais com Cristo. Pronto. Conte para nós, Paulo. O Encontro de Casais com Cristo, ele surgiu de uma inspiração, né? A gente diz que ele realmente foi inspirado pelo Espírito Santo e veio através de um padre, né, que ele já é falecido, padre Afonso Pastore.
E ele se iniciou em 1970, lá em São Paulo, na paróquia de Nossa Senhora do Rosário, na Vila Pompeia. E aí ele começou, né, assim, a evangelizar os casais da sua paróquia, e ele fez esse retiro, né? E através dessa experiência que os casais iam tendo, ele percebeu que começou a melhorar o engajamento paroquial. Então, um dos objetivos, né, assim, principais do SCC é a paroquialidade. Então, você é convidado ali naquele território, né, da sua paróquia, ou se você serve você já tem um serviço em uma paróquia, você pode procurar, né, a equipe que faz parte, né, do SCC para poder, ou qualquer casal que já vivenciou o SCC para poder iniciar. Mas voltando para o começo, né, ele começou lá em São Paulo, e aí o Padre Afonso, eu acho que ele percebeu que aquilo ali era muito bom para a igreja. Então, outras paróquias, né, os padres conversavam entre si e queriam saber... Padre Afonso, como é que funciona? E aí eles começaram a ramificar o SCC. E aí quando você falou do documento nacional, né? O documento nacional ele não iniciou juntamente com o primeiro encontro. Houve a necessidade de ter um documento que se resguardasse, né, tudo aquilo que estava sendo vivenciado. Porque eu lembro que ele foi criado em 85, se eu não me engano, o documento nacional. Isso, ele foi criado um pouco tempo depois, né? Foi. É justamente para isso, para poder se preservar a espiritualidade do encontro, né? A essência do encontro. E também, assim, é um subsídio que nos rege, né? Que você é um livro que a gente precisa se debruçar. Aqueles que vão... eu sempre falo assim, ó, você que está entrando no SCC, compre o seu, né? Adquira o seu documento nacional, para que você possa ter, né, o subsídio necessário para você caminhar como SCCista, né? Sim, porque no futuro talvez você possa ser convidado para ser da equipe dirigente, vamos dizer assim. Sim. E aí você com o documento, né, você tem propriedade, né, naquilo que faz, não é isso? E assim, dentro desse contexto de espiritualidade do casal SCCista, né, para poder vivenciar, aqui em Fortaleza, né, aqui em Fortaleza, no qual você já falou no início, que tem o diretor espiritual, né, que é o pároco de Eusébio. Mas, assim, dentro do convite do casal arquidiocesano, vocês já passaram também por equipe dirigente ou tiveram outras experiências semelhantes? Nós já fomos equipe dirigente, já fomos pós-encontro, já fomos casal ligação setorial e hoje a gente está nessa missão de casal arquidiocesano. O casal arquidiocesano passa quanto período? 3 anos. 3 anos. E qual é a função do casal arquidiocesano? Vou deixar o meu esposo responder. Antes de vou deixar um pouquinho para o final, né, a função. Então pronto, fique à vontade. Para o pessoal conhecer um pouquinho dessa estrutura, né, porque existe uma estrutura na Arquidiocese de Fortaleza. Porque o serviço real, assim, a pessoa que tem a responsabilidade de fazer o serviço, o delegado, é o nosso pastor, né, que é o arcebispo, Dom Gregório Paixão, e ele delega um casal para organizar o SCC na sua arquidiocese. Né? Ele fez o convite para a gente fazer essa condução desse movimento, desse serviço do SCC. Mas a gente conta também com a ajuda de 21 casais setoriais, que eles estão divididos dentro da arquidiocese, né? Interessante. As regiões episcopais. Que são as regiões episcopais. Que essa divisão é a mesma divisão da arquidiocese. Né? O SCC é um serviço feito de casal para casal, mas sempre com o direcionamento espiritual de um padre. Então, assim, sempre que você vê o SCC, você nunca vai ver só o casal. Sempre vai ter o padre junto, caminhando junto com os casais. Porque é como diz, ele dá o direcionamento, ele diz o caminho que deve ser seguido. E ele precisa também vivenciar, né? Sim. Para conhecer, ele precisa também estar junto, né? Em tudo, né? E aí nessa estrutura, né, que nós temos esses casais que nos dão esse suporte, que são os 21 casais setoriais, que estão divididos nas 9 regiões episcopais, né? E aí cada região tem as suas paróquias. Então cada setorial ele vai ter ali um conglomerado ali de 6, 7 paróquias, mais ou menos, onde ele vai organizar o SCC. E aí
como é que eu posso dizer assim, junção, a gente chama que é o Conselho Arquidiocesano, que a gente vai organizando para que se mantenha essa espiritualidade inicial, né, de evangelizar, de divulgar. Então, assim, o Casal Arquidiocesano, ele dá também o suporte para a equipe dirigente das paróquias, né? Isso. Reuniões periódicas também, como a né? gente é só não tem como a gente estar... Hoje o SCC, ele é implantado em mais ou menos umas 100 paróquias da Arquidiocese de Fortaleza. Sei. E a gente é só um. É. Aí, como a gente não tem como ir em todas ao mesmo tempo, a gente tem a ajuda desses casais, dos setoriais. Dos casais setoriais, para poder estar ali, eles né? trabalham junto com a gente, cuidando da espiritualidade, cuidando para que seja preservada, né, a essência do documento nacional dentro dos encontros. E é isso. O serviço é grande, mas... O cronograma, não, como é que chama? A hierarquia, a estrutura da SCC, né? Que começa com... Você pode mencionar que tem o Conselho Nacional, né? O assistente nacional, que é um bispo. Isso. Aí vem os conselhos regionais. Secretaria Nacional, depois vem os conselhos regionais, Conselho Arquidiocesano e Diocesanos, e o Conselho Setorial, que aí já vai para as paróquias. As paróquias, das equipes dirigentes, né? Muito bem. Estamos aqui conversando com o casal, né, Jader e Larissa, que estão aqui com a gente, né? Trocando aqui esse bate-papo bacana aqui no Tamo Junto em Cristo. A você que está acompanhando tanto, né, aí no YouTube Paróquia de Aquiraz Oficial e também na Rádio Sol Leste, nós somos muito gratos por você, tá bom? Você quiser deixar alguma pergunta, deixa aí na descrição aqui do vídeo, tá bom? Aqui do YouTube, e que na medida do possível, né, a gente vai encaminhando as respostas aqui para você, tá? Bem, casal, a estrutura do SCC, ela é bem homogênea, né? Ela é bem... Sim. A gente percebe que tem uma raiz, né? Que é preciso... É como se fosse uma árvore. É uma árvore, né? Que tem que ter raízes sólidas e fortes. E aí, para você ter um certo embasamento naquilo que você está, né, promovendo, né? Que é a espiritualidade. A questão, partindo agora para a essência propriamente dita. O que faz o casal ser SCCista? Se ele... Tem muitos casais que vão para fazer para ter curiosidade. E aí, geralmente, eles passam, né, aquele período de retiro. E aí, o que acontece depois, né? Porque, pode assim, ser falado? O SCC, ele é... o objetivo dele é uma pescaria. Ele joga a rede, pesca os casais, as famílias, para colocar onde? Na paróquia. A gente pesca para levar para a paróquia, mas para levar para a paróquia para onde? Para as pastorais, nas demais pastorais que existem dentro da paróquia. Então, o SCC é uma pescaria que pesca as famílias, às vezes pessoas que não têm acesso, entram e participam das pastorais através do SCC. Que é o intuito maior, né? É o intuito maior. Porque hoje a gente vê muito que, assim, a família, ela precisa ter uma educação cristã. Verdade. Né? Então, o SCC, ele dá uma oportunidade para você ter essa experiência. Eu sempre vou remeter com uma coisa tão simples, mas é o real mesmo. É o casal ter uma experiência com Cristo. Né? É o seu casamento ser... É como que fosse assim, ter um invólucro, né? Que Cristo faz parte do casamento, né? Verdade. O marido e a mulher, quando eles pedem que o padre dê a bênção, né, sobre eles ali naquela celebração, ali não é só uma união de um homem e de uma mulher, mas é um homem, a mulher e o Cristo. Claro. E aí a gente vê que no casamento hoje, às vezes se perderam esses valores cristãos. Então o SCC, ele busca que a gente retome a ter esses valores cristãos. Agora, como você só vai saber se vivenciar. Vivenciar o encontro, né? Mas esse é o SCC vai sempre para isso. Para você ter a sua família, né? Como essa célula primária e fundamental da sociedade. Isso, que é a primeira igreja, né? A primeira igreja, que é a chamada igreja doméstica. Isso. Né? Todos nós viemos de uma família. Então, e assim, para vivenciar o SCC,
qual o objetivo? Encaminhar os casais para as pastorais e ter a vivência do sacramento do matrimônio. Uhum. Então, assim, os casais que têm o sacramento do matrimônio e os que não têm impedimento de ter, esses sim podem participar do SC, né, do encontro, certo? Muito bem. Eu percebo que o SCC é um divisor de águas, certo? Porque assim, eu faço aqui um filme quando eu era antes SCCista para agora, né? Então a gente, assim, é uma espiritualidade tão gostosa de viver que você, quando passa assim, o passado para ti já foi, né? Então tu vivencia daqui para frente. Por quê? Porque você tem a harmonia, né? Entre casais, casais evangelizando casais. Às vezes você vê que né? O problema que você passa não é só você. Não é só você que tem, né? Então assim, a gente descobre também pessoas que, né, se identificam, né? Para poder estar ali junto contigo, né? Vivenciando aquele momento de espiritualidade. E que a gente sabe que o SCC, o primeiro de tudo é a espiritualidade, né? Trabalha a espiritualidade do casal, né? Sim. E assim, é uma coisa assim bem forte. É como você falou, ter Cristo dentro da família, né? O propósito para você também saber educar os seus filhos, não é verdade? E eu vejo que um reflexo na nossa família. É um reflexo. Ó, só um testemunho, porque eu acho que SCC é essa vivência de igreja. Porque você diz assim, Jada, me conta o que é que o SCC mudou na tua vida. Hoje em dia nós temos 2 filhas. Uhum. E as nossas filhas, elas percebem que a gente serve a Deus. E esse serviço a Deus faz com que elas vejam qual é o caminho certo. Uhum. Por que servir a Deus? Qual é o sentido, né? Uhum. Realmente, mesmo que sejam pequenas, mas elas vão percebendo involuntariamente que nós temos esse papel na sociedade de transmitir esses valores cristãos, como eu já falei, né? Uma tem 5 e a outra tem 2 aninhos. Né? E é tão assim, interessante que ontem mesmo estava com ela, com a mais velha, e ela disse assim, papai, a gente não pode esquecer de rezar antes de dormir. Olha aí. E ela já reza o Pai Nosso, já reza a Ave Maria. Então eu vejo que muitas das vezes a gente quer educar os nossos filhos falando. Mas eu acho que a educação é com os nossos atos, com as nossas ações. Isso. É assim que a gente vai educando os nossos filhos. Isso. Teve uma vez que a gente estava na mesa do jantar, de 5 anos, Sim. né? Aí a gente estava apressada, já ia comer. Aí ela disse assim, mãe, tu não vai agradecer não, porque a gente tem o hábito. E aí no dia que a gente não fez, ela disse, sim mãe, tu não vai agradecer não. Ela estava sentadinha esperando a gente agradecer para comer. Ou seja, é o exemplo. Claro. Elas veem, né? E eu tenho certeza que a sementinha está sendo plantada. Tá, e a gente assim se preocupa tanto quanto a gente acha que será que eu estou educando bem a minha filha, né, os meus filhos? E aí a gente vê esses atos. Poxa, então eu estou no caminho certo. Inclusive, né? até a pequenininha a gente já percebe os reflexos. Uhum. A gente tem uma cruz na cozinha, né? Uhum. E às vezes quando eu passo com ela no braço, ela vai lá e ela beija. Espera, papai, espera. E ela vai lá e diz, ela vai lá e beija tá dodói. a cruz. É uma coisa que eu disse para ela fazer? Não. Ela vê que é Jesus. Isso. Né? Assim, bem no pouco entendimento que ela tem. Ela vê o dodói, né? Mas ela percebe, né? Então, eu acho que a gente como os pais, assim, a gente busca muito educar os nossos filhos, dar uma boa escola, que isso é importante. Uhum. Fazer o melhor. Eu acho que a gente sempre busca fazer o melhor para o nosso filho. Mas eu vejo que muitos dos defeitos que eu tenho, quando eu percebo, a minha filha também tem. Então eu tenho que me policiar para eu poder mostrar sempre o melhor para ela. Então, talvez educar o meu filho, em primeiro lugar, seja educar a mim mesmo. Então, se eu quero que meu filho vá para a missa, eu tenho que ser o primeiro a ir para a Santa Missa. Isso. Se eu quero que meu filho faça a crisma, uma primeira Eucaristia, então eu tenho que estar ali inserido. Claro. Daí onde o SCC vai. Ele te dá a oportunidade de você estar numa pastoral. Então eu vejo que muitos filhos
de casais que são SCCistas são coroinhas, né? Ali já estão envolvidos ali os que são mais velhos, né? Na catequese de crisma. A gente vai percebendo que... Os frutos, né? Que são muito belos. E é o futuro da igreja, né? Claro, claro. Eu percebo assim que é um desafio, né? Para ser casal arquidiocesano ou casal setorial, né? Porque você tem filhos, principalmente quando tem filhos, né? E aí, a missão, com quem eu vou deixar, né? Mas Deus sempre dá um jeito, né? É que nem a gente... Deus, ele te chama e ele precisa do teu sim, né? E tem que ser um sim, assim, de coração, naquele sim de Maria, né? Que não é fácil, mas a gente procura, né? E nessa espiritualidade de casal SCCista, né? Como é que é a forma que a gente deve conduzir como casal para fortalecer ainda mais o matrimônio, né? Porque a gente sabe que são duas cabeças pensando diferente, né? Então, assim, geralmente, no SCC a gente consegue, né? Superar, mas tem alguns obstáculos, né? Vocês têm como Eu acho falar que um pouco? Deveria começar, como o próprio Cristo diz, pelo mais simples. Primeira coisa que a gente tem que buscar, ter uma vida espiritual. E ter uma vida espiritual não é fazer coisas extraordinárias. É você ter pelo menos um momento do seu dia, pode ser no acordar, agradecer a Deus. Senhor, eu te agradeço, né, por respirar, por esse ar, né, que dá força. A gente agradecer pelo nosso trabalho. Então, eu acho que esse primeiro passo para a gente ter uma vida de casal, uma vida cristã, é a gente ter esse momento com Deus. E o segundo passo, eu acho que é você ter esse momento em casal. Eu acho que é muito importante que o casal tenha um momento de conversar com Deus. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, que o Senhor possa fortalecer o nosso casamento, porque a gente sabe que existem muitas tribulações, Nem muitas sempre a gente pedras. concorda com tudo, né? Verdade, né? Mas pedindo a ação do Espírito Santo, que ele possa conduzir o nosso casamento, eu acho que é o segundo passo importante. Geralmente, quem tá mais certo? Geralmente quem dá não, sempre quem tá certo é as mulheres, né? Tô brincando. É interessante saber que também. assim é um suporte para nós homens, né? Eu agradeço demais pelo meu matrimônio, porque se não fosse eu já tava... Mas assim, né? Eu vejo quando a assim gente que não consegue entrar no consenso, a gente corre pra quem? o nosso diretor espiritual. Aí ele é que diz, Aí não, ele minha que filha faz faça isso, o meu meio de filho campo. faça isso. Mas eu Tá vejo certo. assim que o casamento, ele é uma misturada, porque o homem, ele tem uma cabeça, a mulher tem outra. Claro. Mas um tem que dar o suporte pro outro, Verdade. um tem que se deixar um pouco de lado as suas coisas para aceitar, né, a opinião da esposa. É um jogo ali de cintura que você vai levando o casamento. E concluindo o terceiro ponto que eu diria assim que o SCC também faz parte desse movimento do casal cristão, é a Santa Igreja. Porque é lá que você vai ter a comunhão, né, com a Santa Missa, pelo menos aos domingos. Eu acho que os sacramentos que vão dando o suporte para a gente ter essa vida de casal cristão. É verdade, tem que Você ter... amadurece muito espiritualmente, porque conversa muito, e aí você consegue amadurecer. A gente, claro que o tempo, ele vai lhe amadurecendo, Isso. né? Mas a missão, eu acho que ela trouxe um ar diferente. É um significado bem Significado mais diferente. além do que vocês imaginariam que fosse, né? Isso. É isso mesmo, eu tiro assim, a gente cresce como igreja, né? Cresce como ser humano também, como casal, porque eu fico triste quando as pessoas, assim, tem algumas paróquias que têm a dificuldade de formar as suas equipes de dirigentes, né? E aí a gente percebe que tem muita gente capacitada que dá o não, né? Eu fico assim tão triste, poxa, seria algo que vocês pudessem experimentar, né? E assim, já entrando nesse contexto, o SCC, ele tem os seus segredos, né? O segredo maior que a gente, SCCista, que já vivenciou o encontro, a gente não pode contar como é que é lá dentro. Como é que é esse jogo de cintura com os amigos, com a família? Mas, assim, sempre uma vez ou outra a pessoa pergunta, né? Rapaz, fala aí como é que é lá para eu poder... né? O que eu sempre digo é assim, a gente, por exemplo, os pais da Larissa, né, eles vivenciaram. E eu acho muito bonito
quando eles diziam muito isso. A gente quer que vocês tenham essa experiência como a gente teve. Então, quando a gente diz assim, não, eu vou guardar o sigilo, é mais pela pessoa, né? Da mesma forma como alguém guardou o sigilo para mim, eu vou guardar para que ela tenha essa experiência. Então, eu acho isso muito belo. E é muito importante, eu acho que uma das coisas do SCC é a obediência. Acima de tudo. A igreja, ela tem a sua hierarquia. Então, muitas das vezes, o próprio Cristo, ele dá os seus ensinamentos, né? E a obediência é um dos ensinamentos que eu acho mais belo. Porque, por exemplo, tem um documento a seguir. Ali eu estou simplesmente dizendo que a ação do Espírito Santo está sendo realizada. Não é a minha vontade. Claro. Eu posso querer fazer de um jeito, você de outro, a Larissa de outro. Mas ali é a ação do Espírito Santo. Então, quando a gente diz, não, vamos manter o sigilo, né, não vou contar, é pedindo realmente que o Espírito Santo, ele está dizendo da forma como deve ser feito. Eu acho que é por isso que, se a gente for falar em números aqui, hoje, nós, do SCC no Brasil todo, mais de 1 milhão de casais vivenciaram o SCC em 2024. Então, vai fazer o quê? 55 anos, se eu não me engano, de SCC, e se mantém com sigilo. Mantém com sigilo. Mas por quê? Porque a ação do Espírito Santo. Que mantém aquilo, né? Mantém essa chama acesa. É o Espírito Santo que mantém essa chama acesa. Porque assim, a gente é meio... Às vezes, a questão da obediência é muito interessante, Jader, quando você falou num ponto, que assim, quando você é da equipe dirigente... E aí tem a pretensão de formar o encontro, né? O retiro dos 3 dias, né? E aí chega-se ao nosso diretor espiritual e aí ele é que dá se faz ou não, não é isso? Sim. Só que aí você tem que ver todo um contexto. Tem casais para vivenciar, né? Como é que está a vivência do casal, ou melhor, da equipe dirigente dentro, como é que está o caminhar desses casais dentro da igreja? Os casais, você já viu alguns? Porque assim, só o olhar do diretor espiritual é que vai dizer. Se ele disser que não, muitos se chateiam, né? Infelizmente acontece em algumas paróquias. A gente conhece tanta gente, né? Sim. E a pessoa se frustra. Mas como você falou, é obediência ao nosso diretor espiritual. Você precisa entender que, olha, não é o momento. Mas pode-se fazer algo parecido, como um retiro? De retiro de casais que já vivenciaram? Pode, não pode? O padre, ele pode fazer assim, os movimentos que ele quiser na paróquia, não tem nenhum impedimento. Agora, o SCC só pode ser realizado com a anuência dele. Claro, claro. O encontro, sim. Agora, vamos fazer um momento de espiritualidade, não tem nenhum problema. Agora, uma das coisas, é muito importante... Mas tudo deve se passar por ele, né? Tudo se passar por ele. Tudo. Agora, é muito importante o encontro, né? Muito importante, para que se mantenha, como você falou, essa chama acesa, né, nos corações. Então, assim, a gente precisa, assim, você que deseja fazer o seu encontro de casais, né, tem que ter, assim, boquinha calada e convide alguém. Né? Que tem o seu amigo, poxa, cara, tu fez o SCC? Como é lá? Vai lá e você vai ver. Você vai ver. Né? É isso aí. Vai lá que você vai ver. Né? E aí depois ele vai dizer, poxa, foi bom, foi ótimo, maravilhoso. Né? E aí tem a caminhada. Então é isso, gente. Estamos aqui com o casal, né? Jader e Larissa, tá? Que são um casal arquidiocesano aqui da nossa Arquidiocese de Fortaleza. Estão aí dando suporte para os casais setoriais, né? Como é que é dividido assim? Tem as regiões, né? 7B, 7C, vocês... Como é que é feito todo esse mapeamento dentro da arquidiocese com relação... Porque eu lembro que na minha época tinham muitos mais paróquias dentro do setor 7B, por exemplo. Hoje já reduziu, não sei como é que tá. É porque hoje em dia os casais são muito ocupados, né? Trabalho, filho, tem as pastorais. E aí é dividido nas regiões episcopais, que são 9, e dentro delas tem os setores. Quanto maior o número de paróquias dentro daquela região, mais vai ter casais setoriais. Aqui, por exemplo, o setor 7B,
O 7, né, a região episcopal em 3 7, setores. 3 setores, é 7A, 7B, 7B. 7C. Ah, tá certo. Pronto, vou ver se eu entendi. É o setor 7, Isso. que é com vocês. Ou não, assim, o setor 7 é o setor A, B e C. Cada um deles tem o seu tem um casal. o seu casal setorial. Responsável. Ele também passa esse mesmo período de 2 anos, é? São 3 3 anos. Com ele são 3 anos, né? Isso. Né? Então, tá aí para você entender, né? Eu tô ainda, né, puxando aqui para ver se eu consigo ainda refrescar a minha memória. E voltando aqui à questão da vivência do casal, né? Tem algum quesito que o casal possa ingressar, ser um SCista, ou tem que ser casado, tem que ter alguma vivência dentro da igreja, né? Eu sei que precisa de algumas coisas, mas o sim já é o mais importante, porque é para poder converter, né? Falo muito isso, porque na época, quando eu convidava e tudo, a gente via que casais, a realidade do casal dentro da família estava, né, muito ruim, e a gente sabe por conta de testemunho, né? Se a minha vida mudou, a dele vai mudar, a família dele vai mudar, né? O casal vai mudar. Então, a gente faz esse resgate, né? Essa pescaria, né? E aí eu gostaria de saber como é que é mais ou menos, o que pode, o que não pode, dentro do SCC, para que a gente possa explicar melhor para as pessoas que estão nos acompanhando. O SCC, ele é uma pescaria. Então, assim, todos os casais que têm o sacramento do matrimônio podem fazer o SCC. Uhum. E aqueles que não têm, mas vivem juntos há algum tempo, mas que não têm impedimento para ter, porque não pode ter impedimento. Os impedimentos quais seriam? Já que, por exemplo, de segunda união, se já foi casado, não pode mais ter o sacramento do matrimônio, a não ser que saia a anulação. Aí ele precisa esperar a anulação para poder fazer, entendeu? Porque qual é dos objetivos? A vivência do sacramento do matrimônio. Então, se o casal não pode ter o sacramento do matrimônio, aí já existem outras formas dele participar, que já existe a pastoral familiar, ele pode procurar a pastoral familiar e aí entrar através da pastoral familiar. O SCC é para os casais que têm o sacramento do matrimônio e para os que desejam ter, né? Desejam adquirir. E assim, os que não têm o sacramento do matrimônio, tem sempre que conversar com o padre. Quando desejam se inscrever, a equipe dirigente leva até o padre, que o casal deseja fazer o encontro, mas que não tem o sacramento do matrimônio. Porque o padre vai conversar e vai ver se realmente o casal deseja ter, né? Se não, ele vai direcionar para outro local na sua paróquia. Verdade. Aqueles, por exemplo, que vão casar no período do retiro, né? Aqueles, talvez, é uma medida que é conversada com o padre, né? Mas tem que ter a vivência conjugal. Tem que ter Pois Por exemplo, noivos não pode. Agora, aqueles que já tiveram a vivência aqueles que já moram juntos. Já moram junto e quer selar a união, oficializar a união. Com a autorização do diretor espiritual. Pronto, é isso mesmo, né? É isso mesmo que eu quero dizer. Agora, sim, existe uma certa dúvida. O SCC é movimento, é pastoral? Sempre o pessoal ainda está indo nesse pensamento, né? Que a gente sabe que é um movimento, né? É um serviço da igreja, nem é movimento. Ele não pode ser nem movimento, que é um movimento. É verdade. É um serviço. É um serviço, né? Um serviço à igreja. Pois é, porque até eu também às vezes me confundo, né? Diz, não, gente, é um serviço, né? Mas por que não é e tal, aquela coisa toda? Eu gostaria, se vocês puderem responder. E do mesmo jeito, quando ele fala o serviço, ele complementa. É um serviço escola. Porque o SCC, ele é uma ferramenta para educar o casal. Isso a gente vai voltar aos pontos que a gente falou no começo. Essa educação que o casal vai ter para viver bem o seu sacramento do seu matrimônio. Pois bem. É por isso que ele chama de serviço. Porque os casais vão estar sempre à disposição da paróquia, né? Vão estar ali disponíveis para estar se movimentando servir, né? Numa pastoral, né? Estar à disposição do pároco. Isso é a espiritualidade do SCC. Né? É isso, gente. Vocês, né, entendam que é um serviço da igreja, tá? E a gente precisa sempre estar ali, vigilantes, ajudando a nossa paróquia na construção. E se você se sentir em inserir numa pastoral,
O SCC também é essa ferramenta que vai te instruir para você se ingressar na pastoral, né? Muitos casais se ingressam primeiro na pastoral porque já se preparam e já aí descobrem o SCC, né? E vice-versa, né? Então, se você vê alguém, um ministro da palavra, um ministro da Eucaristia, que é assim, que tem, porque a gente já percebe quem é SCCista, que já foi, né? Sim. Tem uma certa particularidade, um certo jeito. Sim. Geralmente a gente já chega e fala, você já foi SCCista? Já. Aí a pessoa, por quê? Por isso que você, né? Tem uma característica diferente, né? Essa essência linda que a gente vê que o SCC faz na nossa vida, né? E aí, assim, a gente pretende, né, que você, o convite, né, que nós estamos aqui fazendo para você, se você ainda não descobriu o que é o SCC, vem aqui na nossa paróquia São José de Ribamar, tá, gente? Se quiser fazer o encontro de primeira etapa, né? Você pode, né, procurar o nosso pároco, a secretaria paroquial ou a equipe dirigente, tá bom? Que no qual eu mando um abraço, né? Eu mando um abraço aqui para o Jorge e a Ilana, o casal Jorge e Ilana, o casal setorial Osmar e Lúcia, tá certo? E também tive um apoio muito bacana do casal Josinaldo e Odilene, né? Que fez essa ponte, né? Para a gente estar mais próximo aqui hoje. Bem, nosso podcast, ele tem os seus colaboradores. Você que deseja colaborar com o nosso podcast, Tamo Junto em Cristo, tá? Você pode entrar aqui, você pode chegar aqui para você agora. Pronto, aqui na tela, gente, tá os contatos para você conversar com a gente e saber como colaborar com esse projeto de evangelização, que é da Pastoral da Comunicação, da Paróquia de São José de Ribamar, tá? Tá aqui os contatos, 981406892 ou 85997762600. Nós também temos os nossos colaboradores. Desde já agradecer aqui a Barraca do Louro, lá na Praia do Japão. Vocês estão convidados, viu? De conhecer a Barraca do Louro lá. A Cris, a ministra, né, da Eucaristia. E lá na Praia do Japão, que fica ali encostado na prainha, é um lugar assim tão agradável que eles estão agora, né, nesse movimento de construir a Igreja Pedra, né? Conseguiram o terreno e agora estão fazendo aí os movimentos para ter a sua capela, né? Que é um momento muito bacana da comunidade. Você vê realmente a união, né? E aí lá é Santa Luzia, o padroeiro, né? Padroeiro Santa Luzia. Então, lá pertinho tem a Barraca do Louro, onde você vai comer aquela peixada maravilhosa, aquela caranguejada, leva as famílias e amigos. É uma barraca tradicional, tá? Barraca Pé na Areia. Tá aí os contatos do Instagram, @Barraca do Louro _ e o QR Code aqui na tela para você fazer sua reserva, tá? Também trabalho aqui em nome da Widen, Graduação EAD. Você que deseja fazer seu curso de graduação e pós-graduação, tá aqui, gente. São mais de 20 cursos para você, né, ter aquela confiança de que o mercado de trabalho, né, vai te proporcionar. A gente precisa, né, ter uma faculdade, a gente precisa se capacitar e a Widen está aqui para isso. Contato na tela, 992816640. Você conversa com a nossa secretária, a Luísa, e vai tirar todas as suas dúvidas e fazer a sua inscrição. Tá bom? Widen Polo EAD, Parque da Prainha. Agradecer também aqui o meu amigo Jorginho, né? Jorginho e toda a família da JG Contabilidade. Vocês estão sentindo a ausência do Jorginho, porque eu tenho um parceiro que está comigo, só que aí, durante a semana, fica difícil. Mas vai dar certo, a gente vai, né? Como ele tem a empresa, e aí vamos tentar conciliar o seu retorno. Mas vai dar tudo certo aqui. Vamos a providência, porque é uma pessoa assim, que altamente descontraída, maravilhosa, né? Tem também algumas perguntas assim bem interessantes, então a gente está sentindo sua falta, viu, Jorginho? Volta em breve. JG Contabilidade, 3361-2600, 85997762600 é o contato para que você possa, né, declarar seu imposto de renda, abrir sua empresa MEI limitada, né? Enfim, você que deseja aí deixar sua empresa em boas mãos na área contábil, é com a JG Contabilidade, tá bom? Bem, vamos retomar aqui a nossa conversa e vamos falar agora de Sempre Encontrando, né? Como foi que foi a inspiração? Claro, tudo que é dentro da igreja, nós temos que ter a convicção de que foi inspiração do Divino Espírito Santo. Eu sempre,
né, eu sempre vejo assim que geralmente algumas pessoas não seguem esta linha de raciocínio, porque quando você tem uma ideia, é o Divino Espírito Santo que está em você, que você deixa ele te conduzir, né? E aí veio o Sempre Encontrando, né? Há quanto tempo está o Sempre Encontrando? Como foi que surgiu a ideia de criar este evento para os casais exorcistas? O Sempre Encontrando, ele está na sua 3ª edição, né? Vai para a 4ª agora em 2026. 26. Uhum. E ele é um evento que ele é aberto a todas as famílias. Uhum. Ele é organizado pelo SCC, mas ele é aberto para todo mundo, então. Esse ano de 2025 ele teve a temática SCC, um oásis de esperança para as famílias, né? Uma temática que vem muito enraizada no Jubileu de Esperança. Uhum. E ele busca o quê? Trazer a oração para dentro da família. Uhum. Então ele inicia com um momento de oração, de louvor, né? Onde foi ministrado pelos seminaristas da Arquidiocese. Uhum. E ali é onde a gente tem aquele momento de extravasar um pouco. Isso é muito bom. De cantar, de bater palma, levantar as mãos. Então é aquela animação toda. E aí a gente teve a condução com a Santa Missa, com o arcebispo. Uhum. Né? Ele falou um pouquinho sobre a temática, né? Uhum. E eu acho tão bonito que ele fala assim com tanta propriedade, sabe? Com tanto amor, que contagia a gente, né? O que dá a força para a gente seguir essa missão é muito da experiência do arcebispo. Ele se entrega mesmo, ele se joga. E isso é muito belo, né? Quando a gente tem um pastor que realmente está ali engajado. E aí, depois da Santa Missa, nós tivemos o show com a Sueli Façanha, que foi fenomenal, assim, fantástico, né? As pessoas realmente sentiram a presença de Deus. Foi muito forte, né? A gente manda um abraço para a Sueli Façanha, né? Uhum. Da comunidade Shalom. Agradeço demais também aqui, aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para o Padre Vanderlúcio. Fica à vontade. Ele fez a ponte, né? Deu um suporte, né? Ali na questão também da organização. Vem ajudando a gente com a parte da Pascom. Com a parte da comunicação e tudo. Bacana, assim, muito obrigado pelo seu sim, né? E todos os outros casais também que contribuíram para que o evento acontecesse. Uhum. E no final, né, aquela cerejinha do bolo foi a presença do Cristo eucarístico ali na adoração, né? Uhum. E ele passou no meio de nós, né? Então, assim, foi um momento muito marcante, né? Tanto para nós como casal arquidiocesano, como acho que para todos os casais que estavam ali. Porque a gente adorar a Deus é muito importante. Assim, não tem palavras, é muito difícil da gente colocar em palavras o que isso mexe na nossa vida. Uhum. Porque você adorar a Deus, você tá ali na sua presença, é você se entregar. Assim como ele se entregou, né, para nós, como ele diz, né, que se entrega, o corpo dele se transforma nesse pão, a gente adorar ele também faz com que a gente se una a ele. Claro. Então, assim, é como que desse uma força, sabe? Um ânimo, uma alegria. E foi muito forte. Eu recebi o feedback, né, dos casais dizendo, Jade, Larissa, foi um momento muito obrigado por tudo, porque foi um momento realmente de muita espiritualidade, muito amor. E isso, acho que você até falou, Fagner, que é uma das coisas para... como é que a gente segue esse caminho, né, não só do casal, mas de família. Uhum. São esses momentos que vão trazendo. E o Sempre Encontrando, a gente já está aqui, né, no esquenta, né, para o próximo ano. Vamos Qual é o período que sempre acontece o evento? Ele está em processo de organização, então certo. Por enquanto a gente não tem a data, mas assim que sair a data a gente já vai vir aqui para manda um zap, se tiver mídia a gente divulga aqui, viu? Aí, e assim, o que é o Sempre Encontrando? É um momento onde é aberto para todas as famílias, os casais, as famílias se encontram para o quê? Para rezar, para louvar, para conversar, confraternizar, né, também, isso. Porque os casais do SCC se encontram, né, por exemplo, tem casal que vem de Canindé, então encontra um casal que é amigo aqui, aquela festa. Isso é muito bom dentro do SCC, porque você, poxa, aquela confraternização, aquela alegria de ver pessoas que há mais de anos você não se vê,
Então, isso é uma alegria profunda. E o Sempre Encontrando, ele faz isso, né? Ele junta os casais, né? Ele unifica todo mundo. E, assim, foi, assim, uma vinda, né? De um encontro como esse, para justamente isso. Fortalecer ainda mais vocês que trabalham, né? Que servem, né? Não é trabalho, é um serviço. Vocês que servem com amor na missão e tem um encontro como esse para fortalecer. É o combustível, né? É o combustível para poder dar continuidade. E quando você vê casais, né? Amigos de muito tempo que não se vê, aí é que a alegria é grande, né? É ali que isso que nos contagia. Então, está passando por reformulação de data, do período, e aí não tem nada ainda definido. Mas assim que tiver, a gente divulga. A gente está já estamos na organização já para ver. Vale tudo, ressaltar que todo ano tem Sempre Encontrando. Todo ano tem sempre. E para você participar, por exemplo, eu da minha paróquia, como é que eu faço para poder participar do Sempre Encontrando? Eu posso ir independente, eu posso ir junto com os meus amigos aqui de comunidade? Pode ir, certo? Se encontrar lá, né? E assim, como fazer? Procura a equipe dirigente, com certeza eles vão ter as maiores informações da paróquia para poder passar. Vai ser liberado também um link, né, para compra online. Então é um evento que não é gratuito, né? Vale ressaltar isso, né? Mas é um valor bem simbólico, né? Geralmente. Um valor simbólico, geralmente o valor é cobrado para realmente custear o evento. Né? Porque geralmente não é necessário, né? Então, assim, você que está aí na expectativa, olha, Sempre Encontrando 2026, está chegando, tá? Fica ligado aqui com a gente no Tamo Junto em Cristo, que a gente com certeza vai divulgar aqui para vocês, tá certo? E, assim, é muito bacana que a gente possa ter essas experiências, né? Sempre aqui na nossa igreja, dentro do que for. E assim, nós já estamos chegando já aos momentos finais da nossa conversa, né? Que sei que o SC é uma dimensão muito enorme, mais do que a gente imagina. Por quê? Porque já está aí em todo o Brasil, né? Nas diversas paróquias que compõem, né, as dioceses e arquidioceses do Brasil. E agora eu gostaria que vocês pudessem deixar, né, uma mensagem, assim, uma mensagem motivadora, uma mensagem para aqueles casais que não acreditam na essência do SCC, porque tem muitos que... Eu não entendo. Você fez o SCC e depois parece que muda, dá um delete. Poxa, o que foi isso? É porque assim, geralmente tudo é feito por pessoas. Sim. E às vezes a gente se decepciona com as pessoas. Mas entenda que quem não decepciona é Cristo. Né? A esperança não decepciona, lá em Romanos, né? Isso. E aí você tem que entender isso. Nós somos falhos. Sim. Geralmente dá um vacilo aqui e outro, mas as pessoas, infelizmente, aí tem gente que fala, poxa, você achava que era uma coisa e é outra, não sei o quê. Gente, a essência, conheça mais a fundo a essência do SCC, para você não sair falando coisas, né, infundadas. Infelizmente acontece, né, Jader? Dentro da nossa paróquia, dentro dos nossos irmãos, né, Larissa, aqui, infelizmente acontece. Mas envie uma mensagem para estas pessoas e para aquelas que desejam conhecer o SCC. Fique à vontade. Ou qualquer outra informação que vocês possam, né, em mente. Mensagem que eu deixaria, assim, é a mensagem de Cristo. Porque eu acho que não tem outra fala que não seja do próprio Cristo. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, não é só o SCC, mas qualquer serviço que você faz à igreja, qualquer movimento, qualquer pastoral, novas comunidades, onde você estiver, você vai ter sempre do seu lado pessoas. E essas pessoas, elas são passíveis de erro. Claro. Todo humano é passível de erro. Perfeito, somente Deus. E Cristo é o exemplo maior para nós, porque ele foi 100% homem e 100% Deus. Então, a gente não pode colocar a culpa das coisas de Deus nas coisas de Deus, mas as culpas são das pessoas. Então, se você, eu tive um problema com um casal que era do SCC e não gostei, o problema foi com a pessoa, não com o SCC, não com a Igreja Católica. Então, a mensagem que eu deixo é: façam tudo em nome de Cristo. O seu serviço tem que ser em nome de Cristo. O SCC é o encontro de casais com Cristo. Então, ele é o centro da nossa vida. A centralidade dele toda está no Cristo, não nas pessoas. Né? E a nossa Igreja Católica é muito bela, muito né? Bela. Ela tem muitos
espiritualidade, tem muitos movimentos, tem muitas pastorais. Então, em uma delas, pode ser que o ECC não seja o seu carisma. Então, talvez o seu carisma esteja em outro movimento, certo? Mas sempre, que nem o Jader falou, colocando Cristo na frente. E aceitando que as pessoas são passíveis de erro. E para finalizar, assim, a mensagem que eu deixaria, assim, que acho que isso é a ação do Espírito Santo. Eu acho que uma palavra que eu deixaria para todos vocês é gratidão. Porque a força motriz para a gente realizar tudo que a gente quer é a gratidão. Porque se eu fosse contar aqui para vocês, as graças que Deus age na nossa vida são infinitas. A gente menos espera, né? Acontece, né? Deus, a gente está ali passando por uma tribulação e Ele nunca nos abandonou. Então eu acho que a gente tem que ter gratidão. É uma palavra que eu gostaria de deixar para vocês. Tenham gratidão no coração. E você, Larissa? A sua mensagem seria? Seria gratidão. É que nem o Jader falou, se eu fosse falar aqui das graças, hein? de graças, a minha filha de 2 anos é uma graça. É uma graça recebida por Deus. Então, assim, se a gente for colocar, a gente vai passar aqui falar de testemunho, né? Quantas graças, Mas é isso, é ter gratidão no coração e colocar sempre Cristo na frente. Muito bem. Então é isso, gente. Que pena que está chegando o final nosso tempo aqui, tá? Você aí que está conosco acompanhando esse podcast, compartilhe, envie para sua paróquia, envie para os seus movimentos, grupos de oração. Quem sabe um dia pode ser o seu movimento, a sua pastoral, o seu testemunho, tá bom? Você que está acompanhando este podcast, este projeto, que este projeto ele brotou, né, do coração da PASCOM há quase 2 anos. Só que a gente tem que perseverar, né? Porque você não faz nada sozinho. E assim, teve a graça, né, do apoio do nosso pároco, tá? Também eu mando um forte abraço também para o Padre Vanderlúcio, que é um suporte enorme na PASCOM, né? Assim, a PASCOM, ela sempre está dentro, junto com os movimentos, como eu sempre falo aqui, né? As redes sociais, o ECC pode ter rede social? Pode, a não ser que quem gerencie seja uma pessoa de espiritualidade, porque você está ali a serviço. A rede social não é sua, é do serviço daquela pastoral, daquele movimento, daquele serviço. Então, já me procuraram já essa semana para ver se existe a possibilidade, e a gente está conversando também, deixar ciente isso, que tem que ter comunhão acima de tudo, também. E prudência. Né? Acima de tudo, comunhão e prudência. Porque hoje em dia as redes sociais estão aí, né? Muito turbulentas, muito cheias de fake news. A gente tem que ter muito cuidado. Mas é isso. Agradecer de coração a vinda do casal. Só mais uma coisa, Fábio. Fica à vontade. Para não esquecer, né? Assim, que ele dá todo o suporte para nós, como casal arquidiocesano, que é o nosso diretor espiritual. Um abraço. Padre Luiz Alberto, da paróquia do Eusébio, Santana Vizinho, e São Joaquim, bem aqui pertinho. E deixar aqui também o nosso carinho. Um presente de Deus, né? Nosso carinho para o senhor, que o senhor é esse pastor, ele que abraça o casal arquidiocesano, 1ª, 2ª, 3ª etapa, abraça todo o ECC, né? Diretor espiritual. Ele está sempre conduzindo o casal setorial, toda a estrutura do ECC. Muito obrigado. Muito obrigado, Padre Nosso Luiz. Abraço. Muito bem. Tamo junto, Tamo viu? junto. Pois é. E também ao nosso pastor Dom Gregório. Isso aí não tem o que falar. Né? Não, a gratidão. Dom Gregório é sensacional. Que ama o ECC e que sempre está disponível a nos ajudar. Muito obrigada. Muito bom. Muito bom saber que temos pilares, né, de sustentação para a nossa caminhada. Isso. É o que faz a gente seguir em frente, né, em tudo. Então é isso. Muito obrigado, casal Jader e Larissa. Casal arquidiocesano, esteve aqui conosco no projeto Tamo Junto em Cristo, né? Compartilhe, né, este conteúdo. E agora vamos, né, pedir aqui, né, a invocação do Divino Espírito Santo, para que nós possamos encerrar este momento dentro da graça de Deus, né? Então, assim rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos.
Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações por Cristo, Senhor nosso. Amém. Muito obrigado, gente. Saúde e paz a cada um de vocês e você que está aí conosco. E é isso, gente. Esse é o Tamo Junto em Cristo, seu podcast catequético aqui da paróquia de São José de Ribamar, aqui de Aquiraz. Um forte abraço a todos, saúde e paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações. YouTube Paróquia de Aquiraz Oficial. Você acompanhou o podcast Tamo Junto em Cristo. Apoio Cultural. JG Contabilidade. Sua empresa em boas mãos. 85 3361 2600 ou 987 76 2600. Widen Polo EAD Parque da Prainha. Inscreva-se já. 85 992 81 6640. Barraca do Louro. Praia do Japão. Prainha. Aquiraz. 85 9 88 96 27 93. E Rádio Sol Leste FM 104,9.